Toda vez que a gente estiver falando de matriz, né, gente, olha só, a gente vai estar falando nada mais, nada menos do que valores tabelados. Toda vez que a gente tem uma tabela, a gente pode representar essa tabela como se fosse uma matriz, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma tabela que representa os 10 primeiros times do Campeonato Brasileiro de 2019. Que a gente tem a primeira linha dessa tabela, ó, com o Flamengo, segunda linha. A gente tem Santos, depois tem Palmeiras e assim sucessivamente. A gente tem aqui todos os valores que a gente tem aqui na horizontal a gente chama de linha, né? E todos os valores que a gente tem aqui na vertical a gente chama de coluna. Isso aqui é um exemplo de uma matriz. A gente usa muito disso em programação, matemática. Quem for fazer programação vai usar muito isso, quem for fazer engenharia também. Quando a gente tem tabela com valores muito, muito grandes, tabela com número com mais de 1.000, 2.000, 3.000 linhas, 3.000 colunas, a gente usa muito isso daqui para fazer essa representação e multiplicar, somar, de acordo com alguns programas de computação ali, né? Até mesmo no nosso dia a dia. Então esse aqui seria um exemplo de matriz, que a gente pode fazer representação por matriz. Geralmente, as matrizes elas vão aparecer desse jeito, assim, que a gente pode observar aqui, ó. Ou com parênteses, ou com dessa forma aqui, né, com colchete, ou com dois tracinhos, que eu esqueci o nome disso aqui, daqui a pouco eu falo com vocês. O que acontece? Vamos imaginar que a gente tem uma matriz, que a gente chama uma matriz da seguinte forma. Vamos botar um exemplo aqui. Vou colocar em parênteses, tá? Vou botar o seguinte, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, 1, 5, 4, 2, 9, menos 1 e 0. Tá? Isso aqui é uma matriz. Ela tem aqui 3 elementos na linha e 3 elementos na coluna. A representação desse primeiro termo aqui, tá? Deixa eu primeiro preenchê-la aqui. A gente sempre vai colocar os elementos com a representação com a letra A. E para a gente conseguir encontrar esses valores nessa matriz de uma forma mais fácil, a gente coloca esses números aqui embaixo, tá vendo? E como é que a gente faz para preencher esses números aqui? O primeiro valor que a gente vai botar é sempre o valor representado com a linha, tá? Matriz é sempre linha, coluna, tá? Sempre primeiro linha e depois coluna. Primeira linha, a gente vai botar o 1 aqui. Então a gente vai botar primeira linha de tudo, né? Então 1, 1 e 1, tá? Primeiro número que a gente coloca aqui embaixo, ó. Segunda linha, essa aqui de baixo, né? Então a gente vai botar 2, 2 e 2. Terceira linha, 3, 3 e 3. Tudo bem? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Para a gente colocar agora o número de colunas, a gente faz a mesma coisa, só que ele vai sempre ser representado com o segundo valor. Então aqui, ó, um pouquinho mais para cá. Isso aqui é a primeira coluna, não é? Então a gente vai botar aqui primeira coluna. Então a gente vai botar 1, 1 e 1 aqui. Essa aqui vai representar a segunda coluna. Então vai ficar 2, 2 e 2. E essa aqui, terceira coluna, a gente coloca 3, 3 e 3. Então, por exemplo, eu estou falando que essa representação da matriz é representada por esses números. Determine o valor do A22 dessa matriz. Vou olhar aqui, ó. O nosso A22 vai ser igual a 4. Tá vendo? É só pegar o valor representado, ele está exatamente no meio, ó. A22 vai ser igual a 4. Qual que é o valor do A11? Vai ser igual a 3. A12 vai ser igual a 5. A13 vai ser igual a 9. Tá? E assim sucessivamente. O último termo aqui é o A33. Vai ser igual a 0. Então é assim que a gente monta uma matriz com qualquer valor. E a gente vai dizer que essa matriz aqui, ela é de ordem 3 por 3. Por quê? Esse Mzinho aqui, a gente vai dizer que ele é de ordem 3 por 3 porque ele tem 3 linhas e ele tem 3 colunas também, e ela tem 3 colunas também. Então essa aqui é o que a gente chama de uma matriz quadrada de ordem 3 linhas por 3 colunas. Isso aqui foi o primeiro exemplo. Ela pode ter um número infinito
de linhas, ela pode ter um número infinito de colunas, ela pode ser uma matriz única com um único elemento, tá? Então isso aí pode variar muito. Coloquei aqui uma tabela com os principais tipos de matriz, que inclusive está até na apostila, com os principais tipos de matriz que a gente tem. Matriz quadrada é toda matriz que tenha mesmo número de linhas igual ao número de colunas. O exemplo que eu fiz lá em cima é um exemplo de uma matriz quadrada, ela é de ordem 3 por 3. Aqui ele colocou um outro exemplo, uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. Ó. 2 linhas e 2 colunas, 3 por 3. Então aqui são dois exemplos de matrizes quadradas. Se fosse uma matriz 4 linhas, 4 colunas, também é uma matriz quadrada, de ordem 4 por 4. 5, mesma coisa, tá? E assim sucessivamente. Matriz linha ou matriz coluna. É toda matriz que ela vai ter apenas uma linha, como a gente pode observar nesse exemplo aqui, ó. Ele tem apenas uma linha, tá vendo? Uma linha, 3 colunas. Tomem cuidado com isso aqui, tá? Tem muita gente que troca a ordem, ó. Vou até repetir ela aqui, ó. Aqui a gente tem uma matriz 1, 0 e 2, né? O primeiro valor que a gente coloca é sempre o número de linhas, né? Aqui a gente tem, ó, uma linha apenas. Quantas colunas a gente tem? Ó? 1, 2, 3 colunas. Essa matriz aqui vai ser de ordem 1 por 3. Tá? É o que a gente chama de matriz linha. Nessa matriz aí aqui, a gente vai ter um exemplo de uma matriz coluna. Tá? A gente vai observar que ela tem aqui apenas uma coluna e tem 3 linhas. Primeiro valor que a gente coloca aqui, sempre linha, depois coluna. Né? Quantas linhas a gente tem? Ó? 1, 2, 3 linhas. Quantas colunas? Apenas uma. Tá? Então, essa aqui é uma matriz 1 por 3. E essa aqui é uma matriz 3 por 1. Matriz linha, matriz coluna. Tá? São exemplos de especificação aqui. Matriz transposta. É toda vez que a gente consegue inverter o número de linhas por coluna. Então, olha só. O que a gente vai observar aqui? Deixa eu aumentar essa imagem. Matriz transposta toda vez que a gente troca a linha pela coluna. Então, olha só o que a gente pode observar aqui. Ó. Na primeira linha dessa matriz, a gente tem 1 e 0, e a gente tem a segunda linha como se fosse 2 e 1. Quando a gente quer encontrar a matriz transposta de uma matriz qualquer, a gente simplesmente vai inverter. O que era linha vai virar coluna e o que é coluna vai virar linha. A gente vai simplesmente fazer essa transposta no caso. Então, aqui, olha. 1 e 0, né? É a primeira linha. Ela vai virar a primeira coluna. Então, aqui vai ficar 1 e 0 no lugar da coluna. Segunda linha, 2 e menos 1, né? A gente vai subir com ela e vai virar uma coluna. Então, aqui vai ficar 2 e menos 1. Então, a gente vai dizer que essa matriz aqui de baixo é a matriz transposta dessa de cima. A gente simplesmente inverteu linha por coluna. Tá? Porque linha vira coluna, porque coluna vira linha. Matriz identidade é toda matriz que ela vai ter apenas a diagonal dela aqui, ó, preenchida com 1. O restante vai ser tudo 0. Então, esse primeiro exemplo aqui, a gente vai dizer que é uma matriz identidade 2 por 2. Ó. A diagonal dela aqui, ó, isso aqui é o que a gente chama de diagonal primária, é preenchida com 1 e os outros elementos são todos zeros. Mesma coisa aqui, isso aqui é uma matriz de ordem 3 por 3. Identidade, e todos os elementos dessa diagonal aqui são 1, o restante é tudo 0. Esse é de 2 por 2, esse é por 3 por 3. São as principais características de matrizes, tá? Essa tabelinha aqui. Podem colocar no caderno, tá? Não precisa escrever isso tudo não, só colocar o exemplo que já dá para entender o que é. Principais operações que a gente vai trabalhar com matrizes. Primeiro caso, adição e subtração de matriz. É bem simples, olha só. Observação importante. Toda vez que a gente precisar somar uma matriz, ela precisa ser de mesma ordem, tá? Não tem como eu somar uma matriz 2 por 3 com uma matriz 5 por 4, porque vai sobrar elemento. Então, se eu tiver que somar duas matrizes, ou a gente precisa somar 3 com matriz 3 por 2, a gente precisa somar com matriz 3 por 2. Elas precisam ter o mesmo número de linhas e número de colunas para a gente conseguir somar. Vamos fazer alguns exemplos aqui, olha só. Para a gente somar, aqui ele deu duas matrizes, as duas são de ordem 2 linhas e 2 colunas. Matriz A, ele chamou essa matriz, essa aqui é a matriz B. E na letra A ele está pedindo para a gente fazer a soma da matriz A com a matriz B. Como é que a gente vai fazer? Vou botar a letra A aqui. A gente vai apenas somar os elementos. Olha só, o primeiro elemento que a gente tem aqui é o 1.
O primeiro elemento que a gente tem na B é o menos 3. Então, a gente vai somar esses dois para a gente encontrar a soma. A mais B. Ó. O primeiro elemento vai ser 1 menos 3. Pode até fazer direto se vocês quiserem, tá? O segundo elemento, ó, da coluna vai ser esse mais esse. Então, aqui vai ficar menos 3 mais 0. Cuidado com o sinal, tá? Se fossem dois números positivos, iria soma direto. Como aqui a gente tem um número positivo e um número negativo, isso daqui vai acabar virando uma subtração. O elemento que a gente vai colocar aqui, né, no segundo da coluna, esse mais esse, vai ficar 5 mais 2. E aqui 4 mais 1, né? Menos 3, subtrai e coloca o sinal do número maior, né? Isso vai dar menos 2. Menos 3 mais 0 vai dar menos 3, né? Aqui vai dar 7. E aqui vai dar 5. Então é só tomar muito cuidado com o sinal. Se souber a regra de sinal direitinho, não tem como errar isso. Tá? Então esse aqui é um exemplo de soma. Vai ser sempre esse mais esse. Na letra B, ele já está pedindo para a gente fazer a subtração. Então a gente vai precisar fazer aqui A menos B. Vou botar aqui, vou abrir parênteses. Tá? Então vamos fazer esse menos esse. Então vai ficar 1, que é o primeiro elemento aqui da matriz A, menos o primeiro elemento da matriz B, que é menos 3. Como vai ficar menos com menos, coloca o segundo valor dentro do parênteses, tá? A gente vai ter que usar a regra de sinal aqui, ó. Esse menos esse. Vamos para o segundo elemento aqui, esse menos esse, né? Vai ficar menos 3 menos 0. Esse com esse agora vai ficar 5 menos 2. E aqui 4 menos 1. Vamos resolver isso aqui. Aqui, olha, menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar 1 mais 3, que vai dar 4. Aqui menos 3 menos 0 vai dar menos 3. 5 menos 2 vai dar 3. E 4 menos 1 vai dar 3. Tá? Só ter... Então, é assim que a gente faz soma e subtração. Não tem muito mistério, é só lembrar direitinho de regra, senão que não dá errado. Esse é o primeiro caso, adição e subtração. Nesse segundo caso, ele está falando de multiplicação de número inteiro pela matriz, que é o que a gente vai observar aqui nesse exemplo 3. Ó. Nessa letra C, ele está pedindo para a gente primeiro fazer 3 vezes A, então a gente vai precisar multiplicar 3 com todos os elementos do A, e depois subtrair com o B. Como é que a gente vai multiplicar 3 vezes A? A gente vai pegar o 3 com todos os elementos que a gente tem aqui. Então, vou fazer aqui embaixo, ó. Então, primeiro 3 vezes A, né? Só pegar o 3, vamos multiplicar com esse. Cada um dos elementos. 3 vezes 1, então. Vai dar 3. 3 vezes 5 vai dar 15. 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. E 3 vezes 4 vai dar 12. Tá? Multiplicamos tudo aqui 3 vezes A. Aí agora a gente precisa subtrair de B. Então vamos repetir a matriz B aqui, ó. Que é menos 3, 2, 0 e 1. Vou fazer até direto, ó. 3 menos menos 3. Menos com menos aqui vai dar mais, tá? Então aqui vai ficar 3 mais 3, que vai dar 6. Vamos para esse segundo aqui, ó. Vou fazer de vermelho. Foi esse com esse, né? É que deu mais, deu 6. Vamos agora esse com esse aqui. Menos 9 menos 0 vai dar menos 9. 15 menos 2, 13, né? E 12 menos 1 vai dar 11. Ficou desse jeito, tá? Então é assim que a gente multiplica o número inteiro, assim que a gente soma, é assim que a gente subtrai. Não tem muito mistério. Multiplicação de matrizes. Para a gente multiplicar duas matrizes, pessoal, o número que a gente tem aqui de colunas precisa ser igual ao número de linhas da matriz B. Por exemplo, se eu tenho uma matriz que a gente pode chamar de matriz B,
e ela é de ordem 2 linhas por 3 colunas, para a gente conseguir multiplicar com uma matriz A, por exemplo, essa matriz A ela precisa obrigatoriamente ter o número de linhas aqui, que não precisa ser igual não, pode ser um 5. Esse número precisa ser igual a esse. O número de colunas da segunda matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda aqui, tá? Vamos para esse exemplo. Por que precisa acontecer isso? Porque quando a gente vai multiplicar duas matrizes, a gente vai sempre multiplicar linha por coluna, linha por coluna. Vamos montar a operação de multiplicação com esses dois exemplos aqui, para a gente ver como é que vai acontecer. Ó. Determina a multiplicação da matriz A, que ela é de ordem 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas, com a matriz B, que ela tem 2 linhas por 3 colunas. Para a gente começar a multiplicar isso, a gente faz o seguinte, ó. Vamos repetir essa matriz A, que a gente quer multiplicar com a B, né? Matriz A é 1, 5, menos 3 e 4. E a gente precisa multiplicar com a matriz B, que é essa daqui. Quando a gente vai multiplicar a matriz, olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a primeira linha da matriz que a gente tem primeiro e a gente vai multiplicar com a primeira coluna, tá? Depois a gente vai pegar a primeira linha e vai multiplicar com a segunda coluna, primeira linha com a terceira coluna. Então tem que tomar muito cuidado aqui, que pode, se não tiver atenção, erra, tá? Então vamos lá, ó. Vamos pegar essa primeira linha com a primeira coluna. 1 vezes 0, que vai dar 0, né? Mais 5 vezes menos 2. Deixa eu fazer o passo a passo, eu não vou fazer direto não, vai ficar mais confuso. Ó, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, 1 vezes 0, a gente sempre mais o segundo com o segundo, vai ser 5 vezes menos 2. Como é um número negativo, coloca dentro do parênteses. Tá, ó. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Isso aqui, quando a gente resolver essa conta, ela vai representar apenas o primeiro elemento dessa multiplicação. Vamos agora para o segundo elemento. A gente continua com essa mesma linha, tá? Não muda. Só que agora, em vez de a gente pegar a primeira coluna, a gente vai pegar a segunda, que é 1 e 1 aqui. E a gente vai colocar na ordem que a gente tem aqui dessa linha, tá? Então, 1 vezes 1, mais segundo com segundo, 5 vezes 1. Então, foi a primeira linha com a primeira coluna está aqui, primeira linha com a segunda coluna está aqui. Agora, vamos para a última coluna aqui. Primeiro com o último. 1 vezes menos 1, mais 5 vezes 2. Tá? Ficou assim, ó. Foi o primeiro com primeiro, primeiro com segundo, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, primeiro com terceiro. Foi a primeira linha. Vamos fazer a mesma coisa agora, só aqui com a linha de baixo. Ele vai virar os elementos aqui de baixo. Então eu vou apagar aqui, ó, eu vou sublinhar agora apenas a segunda linha. Ó. Vamos fazer o mesmo esquema e a gente vai colocar aqui embaixo. 3, primeiro com primeiro, tá? Então vai ser esse com esse. Menos 3 vezes 0. E 4 vezes menos 2. Então foi esse com esse com esse. Agora vamos para a segunda aqui, né? Segunda coluna, continua com a segunda linha. Menos 3 vezes 1. Mais 4 vezes 1. E o último aqui, né?
esse com esse agora. Menos 3 vezes menos 1. Mais o último com i, 4 vezes 2. Fechou aqui. Tá? É isso que a gente faz para multiplicar duas matrizes. Lembrando que o número de colunas do primeiro precisa ser igual ao número de linhas do segundo. Se não for, é só escrever. Não é possível multiplicar. Vamos agora resolver essas contas. Qualquer coisa que a gente multiplica com zero dá zero, né? Então isso aqui vai morrer, isso aqui também. Já podemos cortar. 5 vezes menos 2 é o que vai sobrar aqui para o primeiro elemento, né? 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. 4 vezes menos 2, menos 8. Isso aqui vai dar 1 e isso aqui vai dar 5, né? Então 1 mais 5, 6. Isso daqui vai dar menos 3, menos 3. Isso aqui vai dar 4. Isso aqui vai dar menos 3 aqui, isso aqui vai dar 4, né? 4 menos 3 vai dar 1. Aqui é 1. Aqui agora, ó. 3. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E aqui vai dar 10, né? 10 com esse menos 1 aqui vai dar 9. Aqui menos 3 vezes menos 1, menos com menos vai dar mais, 3 vezes 1, 3. E aqui vai dar 8. Dois números positivos, né? Então a gente pode somar. Aqui vai dar 11. 8 mais 3 vai dar 11 aqui. Encontramos aqui a nossa matriz, tá? De multiplicação de A por B. Qual é a ordem dela? Duas linhas, né? Uma, duas linhas, e a gente tem 3 colunas aqui. Tá? A gente vai observar que a ordem da matriz na multiplicação sempre vai dar, ó, esse valor aqui, que é o segundo, vezes esse aqui. O número de linhas do primeiro vezes o número de colunas do segundo sempre vai ser a ordem da matriz de multiplicação das duas. Tá? E aqui ele colocou um outro exemplo também, que é o mesmo esquema aqui a gente tem 2 por 2, tá vendo? Primeira linha com a primeira coluna, que ele botou desenhado bonitinho. Isso aqui está na apostila, eu só copiei o desenho e coloquei aqui. Se vocês acharem mais fácil essa visualização, ó, mesmo esquema, ó. Primeira linha com a primeira coluna, tá aqui. Primeira linha com a segunda coluna, tá aqui. Segunda linha com a primeira coluna entrou aqui. E segunda linha com a segunda coluna entrou aqui por último. Aí resolveu as continhas. A multiplicação das duas estão aqui. Uma outra observação importante. Se eu estou multiplicando A por B, não necessariamente na hora que eu for inverter, se for fazer B vezes A, vai dar a mesma matriz, tá? Algumas vezes vai dar uma matriz diferente. Isso aqui, inclusive, a gente vai falar na semana que vem. E o último exemplo aqui, tá? Pra gente finalizar. Tá quase acabando. Olha só. Escreva uma matriz de ordem 3 por 4, no qual o A e J vai ser 3 vezes I mais 2 vezes I. Quando a gente tem esse I e J aqui, o I ele sempre vai representar o número de linhas, o valor representado ali na linha. E o J ele vai sempre representar o número da coluna. Então aqui ele está pedindo para a gente montar uma matriz de ordem 3 linhas por 4 colunas. Então vamos primeiro montar colocando os seus respectivos valores de A. 3 linhas, né? Então ele vai A, então vai ser a primeira linha. Ele precisa ter 3 linhas aqui, com 4 colunas, né? Então aqui vai ser uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas aqui. Tá? Essa precisa ser a ordem dessa matriz. Vamos botar os números aqui embaixo. Vou pegar de outra cor. Primeira linha, né? 1. Segunda linha completa com 2. Terceira linha completa com 3. Primeira coluna. Vamos botar 1, 1 e 1. Segunda coluna. 2, 2 e 2. Terceira coluna. 3, 3, 3. E quarta coluna. 4, 4, 4. Assim que vai precisar ficar nossa matriz. Qual é
a equação que ele botou para que a gente consiga montar ela. Ele está dizendo isso aqui, ó. Que para a gente conseguir encontrar os elementos dessa matriz, a gente vai precisar fazer 3 vezes o valor da linha, mais 2 vezes o valor da coluna. Como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. Para a gente encontrar esse primeiro elemento, qual que é o valor da linha aqui, o primeiro elemento? É o 1, não é? Então, no lugar desse i aqui, a gente coloca o 1. Qual que é o segundo elemento, né? O 1 também? Então, aqui a gente coloca o 1 também. E a gente resolve essa conta para a gente encontrar o primeiro elemento. Essa daqui vai ser o termo geral para a gente encontrar essa matriz. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 3 vezes o primeiro elemento. O primeiro elemento é 1. Então, vamos fazer aqui para fazer. 3 é sempre o primeiro para todos, né? Então, vai ser 3, 3 e 3. Vezes o primeiro elemento que a gente tem aqui. O primeiro elemento é 1. O primeiro elemento aqui é 2. O primeiro elemento aqui é 3. Tudo bem? Tem o sinal de mais. Vamos colocar o sinal de mais aqui. 2, né? 2 vezes tudo. Então, vamos botar 2, 2 e 2. E agora aqui, no lugar do J, a gente vai colocar o segundo elemento que a gente tem aqui. Que é 1, 1 e 1. Tudo 1, né? Ficou assim para essa primeira linha. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo. Tudo 3 primeiro. Vezes o primeiro elemento que a gente tem aqui. 1, 2 e 3 também. Vou fazer de vermelho. Tem o sinal de mais, repete. E agora, o 2 da fórmula, né? Então a gente vai repetir o 2. Vezes o segundo elemento que a gente tem aqui, que é tudo 2. Ó. 2, 2 e 2. Tá, já fizemos essas duas colunas. Agora vamos para essa terceira aqui. Repete o 3, né? O 3 é da fórmula. Então vai ficar 3, 3 e 3. E vamos colocar o primeiro elemento que a gente tem aqui. 1, 2 e 3, né? Tem o sinal de mais, repete. O 2 da fórmula, repete. E vamos colocar aqui, ó, o valor do J, o valor da coluna, que é 3, 3 e 3. Montamos a terceira coluna. Agora vamos para a última. Mesmo esquema, o 3 da fórmula. Então, 3, 3 e 3, que multiplica o que a gente tem aqui na primeira linha, 1, 3 e 4. Né? 1, 2 e 3. Vamos lá. 1, 2 e 3. Mais o 2 da fórmula que ele deu. Então, 2 vezes J. O segundo aqui que é tudo 4, ó. E a gente vai fechar o parênteses aqui. A nossa matriz vai ficar desse jeito. Vamos agora resolver essas contas para a gente terminar aqui. Tudo bem, ó? Algumas vezes ele vai dar uma operação assim, 3 vezes I vezes mais 2J. Às vezes ele pode parecer, faça como se fosse a ordem de... como se a equação fosse I mais J. Ele pode botar 3I menos J. Ele pode botar qualquer equação aqui. É só substituir os valores do A e ir resolvendo, tá? De acordo com o que ele deu aqui no enunciado. Deixa eu fazer de azul. Primeiro multiplica e depois soma, né? Então, isso aqui vai dar 3. 3 mais 2 aqui vai dar 5. Então, esse primeiro valor aqui, né, o nosso A11, vai ser igual a 5. Segundo valor aqui vai dar 6, né? 6 mais 2, 8. 9 mais 2 vai dar 11. 3 mais 4, 7. 6 mais
4, 10. Se eu errar alguma coisa, depois vocês corrigem, tá? 9 mais 4, 13. 3 mais 6, 9. Aqui vai dar 6. 6 mais 6, 12. 9 mais 6, 15. 3. Aqui vai dar 8, né? 8 mais 3, 11. 6 mais 8, 14. E 9. 9 mais 8 aqui vai dar 17. É isso, né? Tá, então só multiplicar aqui. Multiplicou, multiplicou. Somou, botou o resultado. Multiplicou, multiplicou. Somou, colocou o resultado. É fácil, só é muito trabalhoso, tá? Então esse aqui foi o último exemplo. Aí aqui está a lista de exercícios da semana, ó. Que eu vou pedir para vocês fazerem, tirar foto, aquele mesmo esquema que vocês já conhecem. Nessa número 1, eu vou explicar rapidinho o que tem que fazer. Ele só está pedindo para a gente determinar qual é o tipo de matriz que a gente tem aqui. A gente vai observar que aqui a gente tem uma matriz do tipo linha, que a gente falou lá em cima, né? Ele tem apenas uma linha e tem 3 colunas. Então é só vocês colocarem aqui, ó, uma linha, né? O número de colunas tem 3. Então uma matriz aqui, 1 por 3. Mesma coisa façam nos outros. Qual é o tipo de matriz que a gente tem aqui? Número de linhas, depois número de colunas. Tem 3 linhas, uma coluna, né? É só fazer isso aqui na número 1. A número 2, a gente vai observar que ele deu 3 matrizes aqui, A, B e C. E ele está pedindo para a gente efetuar as operações. Ó. Aqui a gente vai fazer A mais B. Então é só somar essa matriz com essa. Colocar o resultado. Na letra B, A menos C. Então vai trabalhar essa menos essa. Cuidado com o sinal, tá? E na letra C, ele está pedindo para a gente somar primeiro A com C. Então somar essa com essa. E depois faz a subtração do que a gente encontrou com a matriz B aqui. Tá? Então essa aqui é a número 2. A número 3 é a multiplicação dessas duas. Resolva, se possível, a multiplicação das matrizes. Observação importante. Para a gente multiplicar uma matriz, o número de linhas, o número de colunas da primeira precisa ser igual ao número de linhas da segunda. Deixa eu aumentar aqui essa. Qual é a ordem dessa primeira matriz aqui? Vamos ver. Ela tem aqui uma linha, né? E ela tem 2 colunas. Então vai ser uma matriz 1 por 2. Essa matriz aqui, quantas linhas ela tem? Ela tem 2 linhas e ela tem uma coluna. 2 linhas e uma coluna apenas. Para a gente conseguir multiplicar essa matriz, ó, o número de colunas daqui precisa ser igual ao número de linhas daqui. É igual. Então dá para a gente multiplicar. Tá? Então olhem aquele exemplo lá e façam naquele esquema. A primeira vai indo. Tá? E a gente vai observar o seguinte, a matriz, na hora que a gente for multiplicar, ela vai ser de ordem 1 por 1. Isso aqui vai ser o resultado da operação da multiplicação delas duas. O resultado vai ser uma matriz 1 por 1. Faça a mesma coisa para a letra B. E essa número 4, ele está pedindo para a gente montar uma matriz de ordem 2 por 2, usando, olha, essa equaçãozinha aqui para encontrar os elementos. 3 vezes o primeiro elemento menos o segundo elemento aqui. Tá? É bem parecido com o último exemplo.